Então, ok, vamos lá. A alma e a mente. A gente entendeu que um dos principais motivos pelos quais nós sofremos problemas emocionais e precisamos de cura interior, o principal motivo foi o pecado. Porque lá no Éden, com o pecado, com a queda do homem, o homem em toda a sua integralidade, ele ficou doente. Fisicamente, espiritualmente e emocionalmente. Então, isso tudo aconteceu lá no Éden, quando o homem pecou pela primeira vez. Então, o pecado, ele atua em todas as áreas da nossa vida e atua também na nossa mente. E aí a gente fez uma distinção, explicou um pouquinho o que é a mente e a alma. Qual é a relação entre alma e mente? Por causa do pecado, a mente foi corrompida. A gente precisa entender assim, a mente é o nosso aparelho psíquico, é onde nós pensamos, é onde nós raciocinamos, é onde nós organizamos os nossos sonhos, os nossos planos. Imagina se esse lugar está corrompido. Nossos sonhos correm o risco de ficarem corrompidos, nossas emoções correm o risco de ficarem corrompidas. Tudo isso é resultado do pecado. A mente, ela é um campo de batalha. Nela nós alcançamos a vitória ou alcançamos a derrota. É aqui, tudo começa na nossa mente. Todas as coisas que a gente realiza, começa primeiro na nossa mente. Se a sua mente for derrotada, você não consegue executar mais nada. E a nossa mente é um campo de batalha. Existe inclusive um livro da Joyce Meyer que o título é Mente, Campo de Batalha. Depois, quem quiser comprar, adquire ele e dá uma leitura lá. Ele é um livro excelente, é um pouquinho grosso, mas é muito interessante, porque ela vai mostrando ali como que o inimigo atua para tentar neutralizar a nossa mente. Tipo assim, você acorda de manhã, se você estiver com a sua mente animada, você consegue ser produtivo. Se você acordar de manhã desanimado, você não consegue ser produtivo. A nossa vitória ou a nossa derrota começa primeiro na nossa mente. A mente é tão importante que foi o primeiro alvo de Satanás. Através das imagens e dos pensamentos, ele fez com que Eva fosse conduzida ao pecado. Eva olhou para o fruto e, ao olhar para o fruto, com a palavra ali da serpente, ela começou a criar na sua mente pensamentos e ela provavelmente se viu comendo aquela fruta. Muitos de nós, antes de pecarmos, a gente tem um déjà vu. Déjà vu é a ideia de que você está vendo uma coisa que já aconteceu. Aí, olha só, muita gente, antes de pecar, ele já se vê pecando. 99% dos nossos pecados, a gente comete ele primeiro na mente. A gente já vivencia ele primeiro na mente. Tipo um pecado de glutonaria, a pessoa que não podia comer um pudim porque estava de dieta, ela se vê comendo pudim. Aí ela não resiste, ela vai lá e come. E a mente tem esse poder de gerar esses neurotransmissores que a pessoa se ilude assim, achando que está sentindo o prazer de comer aquele pudim. Aí ela vai lá e come o pudim. A imagem, ela vai gerar pensamentos. Uma imagem gera pensamentos. Se você de repente vê agora uma Coca-Cola bem geladinha, quais os pensamentos que vêm na mente? Sede, vontade de beber. Se você vê uma imagem passando aqui no slide de uma panela de barro cheia de feijoada e saindo aquela fumacinha. Eu estou criando a imagem na sua mente e essa imagem que eu estou criando com palavras na sua mente já está gerando pensamento. A gente está dizendo fome. Está gerando pensamentos. A imagem, ela gera pensamento. Entenda, a imagem, ela é a mãe dos pensamentos. O pensamento, ele vai resultar da imagem. Você vê algo,
E aquilo que você viu vai gerar um pensamento. Aí o pensamento vai gerar sentimento. Você viu a imagem na televisão da feijoada. Aí gerou o pensamento. Olha lá. Gerou o pensamento. Rapaz, comer feijoada é gostoso. Aí o pensamento vai gerar o sentimento. Você vai ficar com água na boca, com desejo de comer a feijoada. E o sentimento vai gerar uma ação ou reação. Você vai levantar e vai providenciar fazer a feijoada, ou no mínimo você vai planejar, no próximo final de semana eu vou fazer uma feijoada, ou eu vou comer uma feijoada em tal lugar. Entenderam a sequência? Vamos repetir a sequência juntos? Primeiro, imagem. A imagem gera o pensamento gera o sentimento. O sentimento gera a ação ou reação. Entenderam? E é assim que Satanás derruba a gente. E é assim que acontecem os problemas dentro da nossa alma. A gente vê, aquilo gera um pensamento negativo, esse pensamento negativo gera a emoção, o sentimento, esse sentimento vai gerar a ação, a reação. Esta será sempre a estratégia do diabo, com imagens e com... Primeiro ele vai tentar agir com imagens. Olha só, o diabo ele não tem poder de entrar na nossa mente. Ele não tem poder. Mas ele é inteligente e ele sabe como influenciar a sua mente. Eu não tenho poder literalmente de entrar na sua mente, mas eu entrei agora há pouco na mente de quase todos aqui. Eu comecei a falar de algo e vocês começaram a pensar, a imaginar aquilo que eu estava falando. É assim que Satanás age. Ele vai trabalhar com imagens e vai trabalhar com pensamentos, não gerando. O diabo não tem poder de gerar pensamentos dentro da gente. Você é o dono dos seus pensamentos, mas ele tem como influenciar os seus pensamentos. Você entendeu? O ser humano consegue influenciar os pensamentos de outro. Por que Satanás ele é bobinho? Claro que não. Então ele vai agir com imagens. Ele vai agir com influência. E como é que ele vai influenciar seus pensamentos? Através das lembranças e dos traumas, de coisas que você já viveu. Vamos supor, uma mulher que sofreu um abuso quando ela era adolescente, abuso sexual quando ela era adolescente. E isso gerou um conjunto de problemas para ela. Aí Satanás, como é que ele faz para poder agir? Ele pode fazer com que influenciar ela a assistir alguns filmes onde vão ter violência sexual, e ela vai assistir aquilo ali, vai ver aquela violência sexual, e a violência sexual assistida, visualizada, vai levá-la às lembranças do seu passado, aos traumas que ela viveu. Entenderam? E outras coisas, eu dei esse exemplo, pode ser vários os exemplos. Com isso, ele vai trazer angústia para a pessoa, medo, insegurança, depressão, mágoa, ressentimento, rebeldia, pecado e um conjunto de coisas. É a gente entender que essa é a estratégia de Satanás. É assim que ele age para trabalhar contra nós. Se a gente já tem problemas emocionais, e todos nós temos, com exceção das crianças, as crianças, tadinhas, sofrem tanto, né, também. O diabo ele vai agir em cima daquilo que a gente já tem. Ele não é bobo. Ele vai bater onde ele sabe que vai doer mais intensamente. Se eu sei que o irmão aguenta pancada aqui nos lombos, eu vou bater aqui no lombo, porque ele aguenta pancada. Agora, se eu sei que é aqui o ponto fraco dele, onde é que eu vou bater? É no ponto fraco. Assim é o inimigo. O tempo inteiro. É por isso, irmãos, que a gente precisa ser vigilante com relação àquilo que a gente ouve, com relação àquilo que a gente vê. Né? Televisão, vídeo, Netflix, série, um monte de coisas.
Olha, eu trabalho com terapia, trabalho com questões emocionais, trabalho com problemas, com traumas, então estou sempre lidando com algumas coisas bem pesadas na vida real. E às vezes eu gosto de assistir algumas séries de suspense, e às vezes eu estou assistindo as séries e eu fico chocado com algumas coisas que passam ali, porque eu vejo nitidamente que é uma armação do inimigo contra mim. Agora tu vê, pega um adolescente que não tem nenhuma maturidade, ainda não está nem com a mente dele completamente formada, ainda está em formação, não sabe nem se é homem ou se é mulher ainda está em dúvida. Ainda está em dúvida. E aí ele começa a ser bombardeado por um monte de coisas. O que é que vai acontecer? A mente dele vai ficar virada. É por isso que você vê alguns adolescentes que eles são quase que a imagem do Satanás. Eles estão totalmente desfigurados, porque eles perderam a própria essência do que é ser humano. Tamanhas as influências que eles sofreram. Principalmente os que demandam lá para o lado do ocultismo, do rock pesado. Né? Antigamente tinha o Zemo, já diminuiu bastante agora. Mas ainda tem muita coisa. Estas imagens, elas são sempre geradas no reino físico e os pensamentos são misturados com enganos, um pouco de verdade e um pouco de erro. É claro que o inimigo não é bobo, gente. A gente tem que entender que a nota falsa é aquela que mais se parece com a nota verdadeira. Então o diabo ele vai fazer assim, ele vai pegar um fato que é real, que é verdadeiro, e vai misturar com uma ilusão para poder enganar a pessoa. Ele não vai pegar uma coisa totalmente desconhecida, ele vai pegar um fato como eu coloquei ali, ele vai pegar uma imagem que talvez seja real, para misturar aquilo ali com engano e um pouco de verdade e um pouco de mentira. E aí, você sabia que um pouco de mentira com uma pitada de verdade continua sendo uma mentira? Agora, uma verdade com um pouco de mentira deixa de ser verdade. Entenderam a diferença? Então, para o inimigo, ele não está preocupado se ele vai botar só uma pitadinha na sua verdade. Porque se ele botar uma pitadinha de mentira na sua verdade, ele destruiu a sua verdade e transformou sua verdade em mentira, em engano. E ele não está preocupado se a sua mentira tem só um pouquinho de verdade, porque ela continua sendo uma mentira. Por exemplo, eu falo para minha esposa, eu chego lá em casa hoje e falo para ela, ela fala assim, onde é que tu estava, bicho? Tu estava no curso de teologia? Eu falo, eu estava lá no curso de teologia, mas vamos supor que eu não estivesse aqui no curso de teologia, eu estivesse lá no motel com a mulher, num motel em Santa Maria. Aí eu dissesse para ela assim, não, eu estava lá em Santa Maria, sim. Qual é a parte verdadeira dessa história? Eu estava em Santa Maria. É o que algumas pessoas chamam de meia verdade. Só que meia verdade não é meia mentira. Meia verdade é mentira. Não existe meia verdade e meia mentira. Só existe mentira e verdade. Quando elas se misturam, todas se tornam mentira. Embora a verdade é forte, ela não resiste à mentira. Ela não compactua com a mentira. Ela não anda com a mentira. Então, a verdade só pode ser verdade. Ficou entendido? Satanás, ele quer enganar o homem em relação a algumas coisas, o tempo inteiro, para nos ferir, para trabalhar negativamente em nossa vida. O que ele quer fazer? Ele quer nos enganar em relação ao caráter de Deus. Por que em relação ao caráter de Deus? Porque ele quer fazer com que a gente veja Deus de maneira errada. É o que algumas pessoas, às vezes influenciadas por Satanás, vem até você e fala mal de outra pessoa. Ela está tentando mudar a tua imagem a respeito do outro. Então o diabo ele fica o tempo inteiro tentando fazer com que as pessoas vejam Deus de uma maneira errada.
Da maneira errada. Então ele tenta enganar o homem quanto ao caráter de Deus, para que o homem tenha uma imagem distorcida de Deus. O primeiro propósito do diabo, a gente sabe lá em João 10:10, que é roubar, matar e destruir. Então o diabo não tem parte com coisa boa, né? É só roubar, matar e destruir. Dentro desse projeto, o principal dele em relação ao homem e Deus, ele não quer que o homem de maneira nenhuma se relacione com Deus. O objetivo primário, ele não quer que o homem de maneira nenhuma se relacione com Deus. Se ele não puder impedir o homem de se relacionar com Deus, então ele vai fazer de tudo para que o homem se relacione de maneira errada. E para isso, ele vai fazer com que o homem tenha uma visão distorcida de Deus. As duas visões que o mundo tem a respeito de Deus. Visões incitadas por Satanás. A primeira visão, de que Deus é extremamente carrasco e está com com um cajado na mão, esperando o cara errar para poder acertar na cabeça dele. É a visão, e esse Deus carrasco, malvado, ninguém quer se relacionar com ele, quer? Ninguém quer se relacionar com ele. É um Deus mau, que está pronto para te mandar para o inferno, que não te ama, que pode até dizer que te ama, mas para você ser merecedor do amor dele, você tem que andar perfeito. E aí é onde a gente se lasca. Porque ninguém dá conta de ser perfeito, dá? Aí a gente tenta ser perfeito, tenta cumprir essa perfeição que o mundo diz que Deus exige de nós, a gente não dá conta, aí a gente entra em frustração e acaba desistindo de servir a Deus completamente. Qual é a outra imagem de Deus? Que é o outro extremo. Deus é bom demais, menino. Pode fazer o que for, que Ele te ama. Não, vem, não pode vir. Aqui tem bênção. Vem para cá que Deus vai te abençoar. Vem para cá que Deus... Aí as pessoas se relacionam com Deus e vivem uma vida de pecado. Porque elas acham que não tem nada a ver. Aí elas estão achando que estão se relacionando com Deus, mas tem um namorado e vai para um motel sem estar casado. E acha que Deus não está nem aí para isso. E outras coisas. E é crente, e frequenta a igreja, e canta no louvor, e dança, e prega e tudo, mas toma cachaça. Mas fuma cigarro, fuma maconha, mas mente. Mas não tem compromisso com as coisas de Deus, não lê Bíblia, não ora, acha que o amor de Deus cobre todos os pecados. Essa é uma imagem negativa. O diabo também quer deturpar a nossa imagem com relação a nós mesmos. Então, ele quer fazer com que a gente se entenda Deus de maneira diferente. Irmãos, eu conheço muita gente, muito adolescente, e muitos adolescentes ficam assim, eu acho que Deus nem existe. O diabo fica botando isso na cabeça da pessoa. Não, Deus não existe não. O diabo, ele quer enganar o homem quanto a si mesmo. Falando que você é feio. Olha, irmão, vou te dizer a verdade aqui. Você pode ser feio do jeito que você achar que é. Você ainda assim é bonito. Por quê? Porque você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Você pode ser feio do jeito que for. Ainda assim você é bonito. Pronto. É simples, basicamente assim, não é? E aí o inimigo, ele começa a trabalhar quanto a nós mesmos, gerando baixa autoestima, fazendo a gente viver no engano. Tudo isso para mudar aquilo que a gente entende sobre nós mesmos. O diabo também, ele quer nos enganar em relação aos nossos semelhantes. Já falei para você que o diabo não entra na nossa mente, não é? Mas ele é malandro, ele é esperto. Por exemplo, quando ele quer agir aqui contra, eu esqueci teu nome, o Jorge, vamos supor que hoje ele está satanalizado, hoje ele está endemoniado, o diabo está endemoniado. Pior agora. E ele está terrivelmente querendo derrubar o Jorge. Aí ele faz assim, deixa eu arrumar uns esquemas aqui para eu derrubar o Jorge. Aí ele faz assim, quando alguém olha para o Jorge, aí ele fala, o cara está te olhando. Aí o Jorge olha, eu acho que ele não gosta de você não.
Ele começa a intriga, a falar coisa no teu ouvido. Pastor, o diabo fala? Claro que fala. O diabo fala, varão. Por isso que a gente tem que ter muita intimidade com Deus. Sabe para quê? Para saber discernir a voz de Deus quando Deus está falando conosco. Para entender, Jesus falou que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Mas os crentes não têm intimidade com Deus, aí está ouvindo muitas vezes a voz de demônios e ainda está achando que é voz de Deus. Né? Um dia, aqui mesmo na nossa igreja, a gente teve uma situação aqui que teve um pregador que veio pregar num culto nosso aqui de festividade, e um irmão da nossa igreja insistiu demais para trazer ele. Eu não gosto de convidar pessoas que eu não conheço, mas aí fraquejei, não fui firme o suficiente e permiti. Meus irmãos, no dia que esse homem chegou, ele pregou, ele fez tanta firula aqui, foi tanta coisa, uma das coisas, ele profetizou para uma irmã: eis que eu estou abrindo a sua madre, conta os dias que você terá um filho. Ela e o marido são operados. Ela e o marido são operados. Então, falou, né? Coisas terríveis. Ele fala e ele usa o cara. Irmão, sabe para onde é que Judas foi quando ele estava endemoniado? Para o templo. Última ceia. Jesus parte o pão. Entrega o pão para Judas. A Bíblia diz que na hora que Judas pega o pão, o diabo entra nele. Jesus olha para ele e fala: o que tem para fazer, vai e faça. Judas sai endemoniado e vai no templo combinar com os líderes religiosos como que ele iria entregar Jesus. Tem uma mensagem forte que Deus me deu, qualquer dia eu vou pregar ela aqui. O endemoniado dentro da igreja. As 7 características de um indivíduo que está endemoniado dentro da igreja. Depois eu compartilho. Existe, você vai ver lá, você vai estudar essa situação lá de Judas e você vai encontrar 7 características de um indivíduo que está endemoniado. E porque a ideia que a gente tem é que o endemoniado, ele fica assim. Essa é uma característica. Uma. Mas não significa que ele precisa ter essa. Entende? Ele pode ter outras. A Bíblia diz que Saul estava endemoniado. Ele estava endemoniado. O Espírito do Senhor tinha saído dele e havia nele um espírito maligno vindo da parte do Senhor. Olha outro mistério forte aí. E ele lá, e no trono, endemoniado. Sabia, irmãos, que está cheio de endemoniado dentro das igrejas evangélicas? Começando por ali. Começando dos que ficam ali em riba. E o povo que não tem discernimento fica tudo maravilhado. Não sabe discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. Tá feia a coisa. Então, Satanás, ele quer nos enganar quanto ao caráter de Deus, quanto à imagem que nós temos de nós mesmos, quanto aos nossos semelhantes, gerando intrigas e ressentimentos. E ele não é besta, ele quer enganar-nos com relação a ele mesmo. Tem muita gente que diz: não, o diabo não existe não, moço. Né? Então, Satanás, ele faz pensar que ele não é tão mal, ou que ele não existe. Tem muita gente que fala bem assim: não, essas coisas que acontecem de ruim no mundo, isso aí não tem nada a ver com o diabo, não. Isso aí é o homem, é o ser humano. Tem a ver, é o ser humano, mas também tem a ver com o diabo. Ok? Olha só, existem 2 pessoas disputando a nossa mente. Uma do lado de dentro, que é o Espírito Santo. E a outra do lado
de fora, que é Satanás. Isso se você for crente. Cadê o irmão que não aceitou Jesus ainda? Que hoje era a hora dele ouvir essa. Isso se você tiver recebido Jesus como seu Senhor e Salvador. Aí você recebeu o Espírito Santo. Aí sim, o Espírito Santo está dentro de você, lutando. Por que ele está lutando pela sua mente? Porque volta e meia você fica debandeando para o lado errado. Satanás vai usar todo tipo de sutileza para tentar dominar e utilizar para o mal. O seu objetivo é sempre distorcer as verdades de Deus. É como fala lá em 1 Coríntios, que o Deus desse século cegou o entendimento deles. Gente, vocês estão vendo como, na verdade, esse lance de cura interior tem uma coisa muito mais espiritual por trás de tudo isso? Não é só uma emoção. Não, varão. Tem todo um aspecto espiritual por trás dessas coisas. Por isso que muita gente tem problemas emocionais profundos, situação grave, ele vai no psicólogo, num profissional que não tem conhecimento dos aspectos espirituais, e ali ele faz uma terapia, faz uma coisa ou outra, a pessoa dá uma melhorada, e aí eu vou te falar um negócio, o Satanás, ele é malandro, ele é esperto, ele tira uma coisa para pôr outra, ele tira uma coisa para pôr outra, ele vai enganando a pessoa, e quanto mais a pessoa nem percebe, ele vai só envolvendo a pessoa. Exatamente. A pessoa pensa que está limpa e os outros 7 entram e ficam quietinho lá, agindo sorrateiramente. A alma e a vontade. O homem, ele é livre para escolher. Deus deu a vontade para a gente, né? A gente chama a vontade de livre arbítrio. Então, o homem, ele é livre para escolher vida ou escolher a morte. A vida de uma pessoa vai ser, em todos os aspectos, consequência das suas escolhas. Se hoje eu estou aqui, é porque eu escolhi estar aqui. Existem escolhas que a consequência vem de imediato. Existem escolhas que a consequência vem em 1 ano. A consequência vem em 2 anos, 3 anos, 10 anos. E as consequências, de alguns casos, são contínuas. Entenderam? Jorge, você é casado. Sim. Você é casado há quantos anos? 4. Há 4 anos atrás o Jorge tomou uma decisão e até hoje ele vive debaixo das consequências disso. Quando ele terminar aqui, ele tem que bater o ponto na casa dele, porque a mulher dele está esperando ele lá. Se ele não tivesse há 4 anos atrás casado com ela, ele hoje, quando terminasse aqui, podia fazer o que ele quisesse da vida dele, para onde ele quisesse. Não teria que prestar conta a ninguém. Eu tenho 24 anos que eu bato o ponto. Tem 24 anos que eu bato ponto. Entenderam? O presente e o futuro são consequências das nossas escolhas do passado. O presente, o que eu estou vivendo hoje, é resultado do que eu escolhi lá no passado. E o meu futuro também já está influenciado pelo que eu escolhi lá atrás. Porque tem coisas que eu escolhi lá atrás que as consequências vão ser até o resto da minha vida. Então o meu futuro, de alguma maneira, já foi influenciado pelas minhas decisões do passado. O presente e o futuro, viu? Consequências das nossas escolhas. Não escolhemos as consequências. Nós não escolhemos as consequências. Nós colhemos as consequências. As consequências são resultados. A gente escolhe o que fazemos. Nós escolhemos as decisões que tomamos. E colhemos com isso as consequências. Por isso que é importante a gente ser cuidadoso com aquilo que a gente escolhe. Precisamos aprender a fazer boas escolhas. Uma das maneiras de fazermos boas escolhas é buscarmos a orientação de pessoas que podem nos ajudar. Qual é a pessoa principal para a gente buscar orientação quando vai escolher algo? Deus. Vamos buscar a Deus. Antigamente,
As pessoas, elas pediam oração. Elas iam arrumar um emprego, elas pediam oração. Chegava pra gente que é pastor, né? No sentido assim de que está buscando a direção de Deus. Elas iam arrumar emprego, elas iam namorar, elas pediam o pastor orientação. Hoje em dia as pessoas fazem tudo sem pedir orientação de Deus, sem pedir orientação dos seus líderes. E depois vive quebrando a cara. Depois volta tudo arrebentado, tudo machucado, tudo escalafobético. Escalafobético. É minha mãe que falava. A minha mãe que falava, não, ela aqui, ó. Mas eu estou tentando lembrar aqui, esse falava escalafobético, eu já ouvi falar, estou tentando lembrar quem foi que falou. É o sentido de que está tudo arrebentado. Aí é a hora que vem pedir oração. Muitas jovens, às vezes, vêm para a igreja toda destruída emocionalmente. Mas quando foi namorar com um cara que não era crente, não pediu oração. Não veio falar com o pastor. Não buscou a orientação de Deus. Foi pelo seu próprio coração. E enganoso é o coração. E a Bíblia já dá orientação, né? Não se ponha sob julgo. Não, pastor, mas é porque o senhor sabe, eu vou ganhar ele para Jesus. Sim. Que deu. E isso aí não dá certo, e volta e começa. Aí as pessoas que não conhecem a Cristo começam a achar que Deus é um Deus bagunçado. Ah, é? Começam a, mas como é que Deus deu e agora não dá mais? É pelo bagunça. É. Nós temos que tomar cuidado com as nossas escolhas, porque geralmente as nossas escolhas estão baseadas na nossa vontade. E lembrando, a nossa vontade é imperfeita. Por que ela é imperfeita? Porque ela está contaminada com o pecado. A nossa vontade, qual é o maior defeito da nossa vontade? É o egoísmo. Porque a gente sempre quer fazer aquilo que é melhor para nós. Sempre queremos fazer aquilo que é melhor para nós. O pecado, irmãos, ele trouxe sérios danos à vontade do homem. Alguns defeitos da vontade do homem. Uma das coisas com relação à nossa vontade, inconstância. O que é a inconstância? Uma hora a gente quer uma coisa, outra hora a gente já não quer mais. Tá cheio de crente assim, inconstante. Um dia ele é crente, ele chega na igreja pulando, falando derébias. Aí acontece qualquer coisa, porque todo mundo está sujeito a passar por ventania, tanto a casa que está na areia quanto a casa que está na rocha, passa pela tempestade. Aí passa uma tempestade, aí ele, cadê os derébias? Não tem mais. Não tem mais derébias, não tem mais nada. Né? Fogo de palha. Então, inconstância. Outro defeito da vontade é a falta de iniciativa. Como tem gente sem iniciativa. Meu Deus, é uma geração, principalmente essa geração aí mais nova aí, é uma geração que é morta dentro da roupa. Eles sentem e ficam lá, esperando o mundo morrer, o mundo acabar em barranco para eles morrerem escorados. Não tem iniciativa, falta de acabativa. O que é acabativa? A minha filha até brincou, pai, tu inventa cada palavra. Não termina o que começou. Não termina. Começa um curso de teologia no meio do semestre. Escuta aí, isso não é só jovem não, isso é casal também, é pastor, é apóstolo, entendeu? Começa o curso de teologia, aí vem vindo no maior ânimo, aí morrendo para chegar nas férias de julho, quando chega as férias, não volta mais em agosto. Falta de acabativa. Procrastinação. Tudo isso aí, gente, é defeito da nossa vontade. Procrastinação, o que é isso? Não, amanhã eu faço. Procrastinação, fica deixando para fazer depois. É tipo assim, tinha que ter entregue a redação terça passada. Deixa eu não, pastor é gente boa, pastor é legal. Pastor é legal.
Qualquer coincidência é mera semelhança. Eu não gosto de pregar direto assim para ninguém. Eu só prego a palavra mesmo que é do dia. É a do dia. Derrotismo, medo de fracassar, obstinação, indecisão, vontade frouxa. Precisamos ajustar a nossa vontade com a vontade de Deus. Você vai entender já por que eu estou falando de tudo isso aí. Porque tudo isso aí são nessas áreas aí onde Satanás vai abrir feridas na nossa alma. Uma pessoa que, por exemplo, não consegue ter finalização, começa e não termina, depois de 10 anos, a frustração que essa pessoa está, ela começa a achar que ela é uma derrotada, que ela não dá conta de fazer nada, e aí ela aceita essa palavra, e aí ela trava os sonhos, os planos, tudo que Deus tinha para a vida dela, ela morre com aquilo ali. Fica um zumbi, um morto-vivo, por causa dessas coisas todas que foram ferindo a alma dela. Alma e emoções. O que são as emoções? As emoções é o instrumento para expressarmos o que nós sentimos. Por meio das nossas emoções, nós expressamos amor, ódio, tristeza, alegria. As emoções, elas podem ser agradáveis ou desagradáveis. As nossas emoções, elas também precisam ser restauradas. Você vê que o caminho todinho, a gente não tem jeito, sempre volta para a situação da queda do pecado lá, o que o pecado gerou, né, em nós. Deus, Ele não quer que sufoquemos as nossas emoções, mas também Ele não quer que a gente viva pelas nossas emoções, que a gente caminhe pelas nossas emoções. A Bíblia diz uma emoção é a ira. A Bíblia diz assim, ireis, mas não pequeis. A ira é uma emoção. Ela em si não é negativa nem é positiva. Porque, por exemplo, eu posso ver uma pessoa maltratando uma criança ali na rua e eu ficar extremamente irado. Agora, aí se eu for lá e der uns tabefe no cara, aí eu pequei. Eu tenho que ir lá e tentar amenizar a situação, né? Nem que eu dê uns empurrão nele, por isso tem uns pastores aí que fazem jiu-jitsu aí, uns irmãos que fazem muay thai, né? Tem uns homens aí que, porque na hora que ele vai ver uma situação dessa, ele chega chegando mesmo, né? Eu não tenho essas forças aí, eu tenho que chegar na argumentação, no somebody love, para ver se consigo derrubar. Deus não quer que sufoquemos nossas emoções, mas Ele também não quer que a gente viva pelas nossas emoções. O que é viver pelas nossas emoções? O cara está com raiva e aí ele não pondera o que ele faz quando ele está com raiva. Tá amando, aí ele vai e faz um monte de besteira porque está amando. Tá com ódio, aí faz um monte de coisa porque está com ódio. Tá depressivo, aí vai e faz. Estão entendendo? Tá angustiado. Então, nós não podemos deixar as nossas emoções nos dominar. Nós temos que dominar as nossas emoções. Não sufocarmos nossas emoções. Aliás, se sufocarmos nossas emoções, nós vamos ser frios como uma pedra. Não tem gente que ela tenta controlar. O psicopata, ele é assim. O psicopata, ele é terrível. Você lida com ele e ele não demonstra emoção nenhuma. Ele camufla suas emoções. Mas se nós caminharmos por emoções, nós seremos inconstantes, inseguros e vulneráveis. O caminho é a gente buscar o equilíbrio com relação às nossas emoções. Está muito feliz? Cuidado para não fazer besteira. Está muito triste? Cuidado dobrado para não fazer besteira. Espera um pouco e daqui a pouco a situação muda. Olha só, o controle das nossas emoções vai depender diretamente dos nossos pensamentos o controle das nossas emoções vai depender dos pensamentos e palavras. Vamos supor que o Jorge hoje está no sal. Vamos supor que o Jorge, sem querer assim, ele me chateou. Escuta isso que eu vou te falar. Isso é muito sério agora. Jorge me chateou. Aí eu vou e encontro
Michel. E aí eu começo a falar pro Michel o quanto eu tô chateado com o Jorge. Na hora que eu tô falando pro Michel, sabe o que acontece dentro de mim? A raiva que eu tava do Jorge fica maior. Aí eu chego na minha mãe e ela, o que foi que você tá meio para baixo assim? É porque tem um irmão lá na igreja lá, mas o tal de Jorge lá, o bicho... Falo tudinho. Enquanto eu tô falando, Tá crescendo mais. as emoções estão começando a aflorar. E o pior é que quem recebe também começa Também. a ter Exatamente. Às vezes eu passo por algumas situações assim, aí eu chego em casa, aí minha esposa fala assim, o que é que tu tem que tu tá para baixo? Eu não quero conversar não. Porque eu não quero odiar fulano. Porque se eu for te falar o que aconteceu, eu já estou com raiva aqui dentro. Se eu for falar, a raiva vai virar ódio. Então, quando eu tiver calma, eu falo. Aí depois, aí eu passo um tempo, aí depois eu vou e falo. Não, é porque aconteceu. E é até bom, porque depois que você vai falar, que você está calmo, você vê que a coisa nem é tão grave, tão grande assim. Certo? Então, existe perigo em deixar os nossos sentimentos se multiplicarem. Um sentimento negativo tende a gerar outros sentimentos negativos. Exemplo, uma depressão pode gerar um sentimento de culpa por estar deprimido. Como assim? O cara é crente. Aí ele sofreu alguma coisa lá, está desempregado, tem 3 anos, aí ele começa a ficar para baixo, aí entra em depressão, aí ele começa a ficar sentindo com sentimento de culpa, porque ele diz, mas eu sou crente, eu não posso ficar deprimido. Ora, a situação que ele está vivendo é uma situação que pode levar qualquer indivíduo à depressão. Eu já sofri depressão. Para falar a verdade para os irmãos, eu tenho depressão. É um problema que eu tenho. De vez em quando, porque depressão, tem gente que, talvez vocês vão entender, deixa o celular terminar de tocar aí, eu explico. O nosso estado de humor é assim. Tem gente que pensa que o estado de humor é uma linha reta, e ele não é. Ele é uma linha sinuosa. Ele vai assim, aí de vez em quando ele faz isso, de vez em quando ele faz isso, de vez em quando ele faz isso. E assim vai. Tem algumas pessoas que têm a tendência para quando algumas situações acontecem, situações negativas acontecem, a descida é um pouco mais profunda. É isso que a gente chama de depressão. Entenderam? E tem indivíduos que ele vem vivendo de boa, e de repente acontece um lance bem forte, aí ele dá uma descida, fica lá um tempão, aí ele passa por um processo terapêutico e tudo, aí ele volta e continua a vida dele de boa. Tem outros que às vezes vivem uma vida tão constante de tipo de emoções, que ele vai, aí ele fica alegre de novo, aí ele volta, ele fica alegre de novo. Entenderam? A gente chama isso de quadro crônico depressivo. Tem pessoas que têm o quadro crônico depressivo. E a Organização Mundial de Saúde diz que depressão não tem cura. O que o indivíduo faz, o indivíduo depressivo crônico, ele faz é equilibrar a depressão. É igual ao alcoolismo. O alcoolismo também é algo que a Organização Mundial de Saúde diz que não tem cura. O que um alcoolista tem que fazer para não voltar a usar o álcool é ele fugir de situações que empurram ele para isso. Por exemplo, o cara que é alcoólatra e ele parou, aí se ele ficar indo para casa assistir o jogo do Brasil na casa dos amigos dele que tudo toma cachaça, dificilmente ele vai conseguir resistir. Então ele tem que fugir de situações. Entenderam? Para qualquer vício, para qualquer situação. Lamentavelmente, eu adquiri um problema depressivo em 2007. São situações fortes que acontecem com a gente, jogam a gente dentro de um buraco. Em 2007, eu sofri um quadro de depressão muito profundo, onde cheguei a pensar até em suicídio. E eu já era pastor, já era crente. Coisa dentro de igreja que aconteceu comigo.
e quase me matou. E aí de lá para cá, desde 2007, nunca mais eu fui o mesmo. De vez em quando acontecem umas coisas que eu enterro, fico para baixo, fico ruim. E aí você fala, mas o senhor não é psicólogo? Mas eu sou um ser humano também. Então, é sujeito. Quando eu vejo que às vezes as coisas vão pegar assim, eu saio correndo. Já teve situações na igreja que eu deixei o irmão falando sozinho e saí correndo. Porque eu já estava surtando, eu queria matar ele. Aí eu peguei e saí voado. Antes dele me matar ou eu matar ele. É a gente saber o limite até onde a gente aguenta. Todo mundo tem limite. Todo mundo tem limite. O inimigo, ele sabe que os nossos pensamentos... Olha lá, Provérbios 23, 7 diz assim: como imagina em sua alma, assim ele é. Olha que versículo forte. Se você imagina que você é vencedor, o que é que vai acontecer com você? Isso vai gerar uma energia, uma força, o poder de Deus para você vencer. Por isso que a Bíblia fala, tudo posso naquele que me fortalece. Agora, se você pensa, eu sou um desgramento mesmo, eu sou um coitado, então o que é que você é? É um coitado. Ninguém gosta de mim, ninguém vai me amar, então o que é que vai acontecer com você? No dia que você encontrar alguém que te ame, você não vai gostar, não vai querer, porque você quer que ninguém te ame. Eu sou um pobre coitado. Vocês entenderam? Assim como imagina em sua alma, assim ele é. Os nossos pensamentos vão determinar como nós iremos sentir e como nós iremos nos comportar. Se você acorda de manhã, eu postei no grupo não, acho que foi no Facebook. 4 dicas para você acordar, para você permanecer motivado assim que acordar. Está lá no Facebook, dá uma olhada lá na minha página lá. 4 dicas, porque é importante você acordar já animado, né? Para você tocar o barco o resto do dia. Os pensamentos determinam como é que nós vamos nos sentir e como é que nós vamos nos comportar. Gente, pode parecer bobeira, mas não é. O crente que quando acorda de manhã, antes de fazer qualquer coisa, ele ajoelha e ele ora, ele levanta diferente. Por quê? Ele já entra em sintonia com Deus, com o sobrenatural. Ele começa, se ele for do manto, ele fala até língua. Ele já sai, hoje eu vou pisar mesmo, hoje eu vou vencer, hoje é a minha vitória, hoje é o dia da minha bênção. E ele sai, e se ele não alcançar o que ele estava almejando, quando ele voltar, ele não se sente derrotado. Agora, o cara que sai na força do braço, não fala com Jeová, não busca a Deus, aí ele sai na primeira dificuldade que ele enfrenta, ele começa a falar aquele palavrão, diz, hoje é aquele dia. Olha a palavra que ele lançou para ele mesmo. Quando ele diz hoje é aquele dia, ele está dizendo que hoje é o dia que vai dar tudo, e vai dar tudo errado, porque ele já chamou o errado para perto dele. Varão e varoas, galileus e galileias, orem quando acordar. Eu tenho 2 práticas que eu faço sempre quando eu vou dormir e quando eu vou acordar. Depois que eu acordo, é claro, né? Quando eu vou dormir, eu só durmo de barriga para baixo. Se eu ficar de barriga para cima, eu não durmo. Eu posso estar morrendo de sono que eu não durmo. O que é que eu faço? Na hora que eu deito na minha cama, eu fico de barriga para cima. E coloco um travesseiro no meu cabeça, aqui atrás da minha cabeça, e aí eu fecho os meus olhos. Minha esposa já sabe. Na hora que eu fico nessa posição, ela já sabe que acabou o dia. Que não adianta fazer mais nada e querer nada. Nem aquilo. Se tiver de fazer, tem que fazer antes. Aquilo, gente, é orar junto. Vocês estão tudo com as mentes. Meu Deus do céu. O que eu faço naquele momento? Ali eu tiro uns 5, 10 minutinhos de agradecimento. Passo uma revisão no meu dia. Oh, Deus, obrigado. Deu certo o negócio hoje lá. Oh, Pai,
não deu certo, o Senhor, Pai, me ajuda que amanhã eu consiga, que esse negócio dê certo aí, o Senhor é tão bom, consegui fazer isso, consegui aquilo, rapaz, Jesus, o almoço hoje estava bom demais, Pai, deixa eu acordar amanhã que ainda sobrou costela, para poder, Pai, é uma conversa ali com o Senhor. Meu Deus, aquele frango à parmegiana que o Miro fez lá estava benção demais, que aconteça um milagre e ele apareça aqui de novo. E apareceu. Deram pro Lucas e o Lucas me deu. Foi. Entendeu? Aí quando eu já terminei tudinho, aí eu viro de bruço. Não demora 2 minutos. Em paz me deito e logo pego no sono. Porque só o Senhor me faz repousar tranquilo. Eu já descansei a minha alma. Entendeu? Aí quando eu acordo, meu relógio desperta 6h40. 6h40. Cada um, né? Tem seu cronograma. Aí, 6h40. O que eu faço? Eu viro de novo, mesma posição, barriguinha para cima, e eu começo a orar. Senhor, obrigado. Acordei mais um dia. Obrigado pela gata que está aqui do meu lado. Me dá a oportunidade de fazer umas brincadeiras aí durante o dia, Senhor. Que tudo corra bem. O Senhor sabe, hoje é um dia corrido, hoje à noite tem culto, quinta-feira, terça-feira, me ajuda, eu vou pregar, que já tem na cabeça, né, a lembrança das coisas, aí você vai falando, você já vai apresentando o seu dia, isso ali deitado, é 10 minutinhos, eu boto o relógio para despertar 6h40, 6h50. Aí quando ele desperta pela segunda vez, eu já sei que é hora de levantar para escovar os dentes, me ajeitar para ir levar a Manuela na escola, que ela entra às 7h. E assim é o dia. Graças a Deus eu consigo fazer isso praticamente todo dia. Só quando já teve dia que eu cheguei muito cansado, de barriga para cima, comecei a orar, quando eu dei fé eu estava dormindo. Aquele sono meio agoniado, que você não está na posição que você gosta. Aí acordei para lá, já não sabia onde é que eu tinha parado. Falei, Pai, perdoa aí que eu vou dormir. Pronto, e virei. O inimigo sabe, querido, que os nossos pensamentos são importantes. Ele sabe que se conquistar a nossa mente, ele conquista todo homem. Ele sabe que não possui argumento e que possa competir com a palavra de Deus. Por essa razão, ele nos incentiva sempre a pensar meias verdade. Porque o diabo ele não tem força para ir contra a palavra de Deus. Então, irmão, é oração e palavra de Deus para a gente vencer o inimigo. Não reflete os sentimentos quando estamos deprimidos. Por essa razão, ele nos incentiva a pensar meias verdades que não refletem aquilo que sentimos quando estamos deprimidos. E em seguida, ele constrói argumentos fortes com bases e fundamentos errados, falsos. Algumas mentiras que Satanás mais usa. Você fracassou e será sempre um fracassado. Irmão, todo mundo fracassou alguma vez. Isso não quer dizer que você vai ser sempre um fracassado. Fracasso faz parte da vitória. Se você faz uma prova e reprovou, não quer dizer que você perdeu o ano. Você pode fazer a prova no ano que vem. Entendeu? Então, fracasso não é sinônimo de ser fracassado. Todos nós fracassamos. É melhor desistir dos seus planos. É o que o diabo coloca. Você fracassou. Você vai ser sempre fracassado. Então, é melhor você desistir. Aí a pessoa desiste. Aí vem, lembra lá da vontade? Falta de acabativa. O cara não termina o que começa. Deus não vai responder sua oração, rapaz. Ele nunca responderá. Você está perdendo o seu tempo. O diabo bota isso na cabeça das pessoas. Aí as pessoas nem oram mais, porque elas acreditam que Deus não vai responder. Quando Deus diz, pedi e dar-se-vos-á, buscar e acharei, bater e abrir-se-vos-á, porque todo que pede recebe, todo que busca encontra. É prova. Clama a mim e responder-te-ei. E o diabo fica falando, não adianta orar. Outra mentira, você teve um pensamento impuro, logo você é impuro e sempre será impuro, já que não consegue mesmo mudar. Por que você não se entrega logo aos seus desejos e curte logo a impureza do pecado de uma vez?
Pensamento muito elaborado que ele utiliza contra jovens. Eu lembro quando eu era jovem, aceitei Jesus, eu tinha 15 anos, não era crente ainda. Com 15 anos, aí quando eu aceitei Jesus, irmãos, aquela batalha, os impulsos, aquela coisa sexual, os hormônios, aquela coisa toda, vocês lembram disso? Nem vocês, nem mim não, falando de vocês. Vocês lembram de vocês? Ou já faz tanto tempo que ninguém lembra mais? Os irmãos, era uma luta terrível, uma agonia, uma coisa tremenda, e tinha umas irmãs na igreja lá que eram uma bênção. Só o sangue, tinha umas Jezabel. Aí eu pensava as coisas erradas. Aí eu ia para casa morrendo de tristeza. Meu Deus, eu não presto para mais nada. O diabo falando para mim que eu não prestava mais para nada porque eu tinha pensado coisa errada. Mas não tinha como pensar coisa certa. Não, perto de algumas pessoas tem hora que não dá para pensar coisa certa. É complicado. Agora que a gente já está mais velho, esses hormônios já estão se aposentando, a coisa está mais tranquila. Oxe, graças a Deus. Graças a Deus. Pois é, meu filho. Você disse que perdoou aquela pessoa, outra mentira aí. Você disse que perdoou aquela pessoa, mas está sempre com esse sentimento de ódio novamente. É melhor reconhecer que não adianta. Afinal, ele nem merece o seu perdão. Olha aí que pensamento elaborado que ele joga na mente da gente. Qual é a solução? Troque os pensamentos errados por pensamentos corretos. Troque palavras destrutivas por fortes afirmações de verdade. Quando eu estava lá na minha adolescência, eu conversei uma vez com um obreiro e falei para ele: meu irmão, será que Deus ainda me ama? Claro, Ele ama. E aí ele falou um montão de coisa assim bonita para mostrar que Deus me ama. Aí eu deixei ele falar e eu falei assim: mas eu faço isso, isso, isso e isso. Ah, e mais isso. Aí eu falei: e ainda, ele me ama? Aí ele falou: irmão, eu não sei. Ai, Jesus dos crentes. Ele falou: ai, agora eu já não sei. Depois eu fui conversar com outro. Esse era mais de rocha mesmo. E aí ele falou que Deus me amava. E eu falei para ele as 5 coisas erradas que eu fazia. Aí ele falou: pois ele te ama ainda mais. Porque a Bíblia diz: quanto mais errou, mais eu o amei. Deus não ama o nosso erro. Deus ama a nós. E o que Ele ama, Ele não abandona. E aí Ele falou para mim: Deus vai te libertar. Entra nos propósitos de oração. E eu comecei a orar, e jejuar, e buscar a presença de Deus. E Deus foi me libertando de um por um. De vez em quando ainda volta. Mas Jesus foi fazendo o milagre. E eu fui conhecendo o amor de Deus na minha vida. E agora eu sei que Jesus me ama mesmo. Ainda faço coisa errada? Sim ou não? Sim. Muito. Todos nós. Só que eu não vivo mais na prática do erro. De vez em quando eu dou uma escorregada. Beleza?